Bom dia a todos. Hoje iniciaremos a aula 4 de Fenômenos de Transporte. Iniciaremos o capítulo 2, que é sobre propriedades de substâncias puras. Este capítulo se trata de como obter as propriedades do fluido em um determinado estado. Neste capítulo serão ensinados a vocês 4 formas de se obter as propriedades do fluido. São elas através da equação de estado do gás perfeito, através do gráfico generalizado do fator de compressibilidade, do diagrama de Mollier e das tabelas termodinâmicas. Nesta aula, iremos ensinar equação de estado do gás perfeito e gráfico generalizado do fator de compressibilidade. Neste item, definiremos o que é uma substância pura. Portanto, a definição de substância pura é quando a sua composição química é uniforme e invariável no ambiente em que está localizado. Esta substância pura pode existir em mais de uma fase, porém a sua composição química é invariável em qualquer uma dessas fases. Mas o que é fase? Fase é definido como que a sua composição química e a sua estrutura física são homogêneas em todo o sistema analisado. Assim sendo, em fenômenos de transporte se analisa 3 fases: sólida, líquida e gasosa, ou também conhecida como vapor. Para que possamos entender o conceito de substância pura, tem-se 2 caixas fechadas, com cada uma delas com substâncias diferentes. No primeiro caso, temos o gás nitrogênio, que é considerado uma substância pura, pois a composição química dela é somente o N2, assim sendo uniforme e invariável na caixa. Na segunda caixa temos o ar, que possui 78% de N2, 21% de O2 e 1% de outros gases. O ar pode ser considerado como uma substância pura? Sim, pois estas composições dentro da caixa é uniforme e invariável, ou seja, o ar dentro da caixa não sofre reações químicas. Item 2.2 Equação de estado do gás perfeito. Aqui vamos mostrar que através de ensaios nós conseguimos obter as propriedades do fluido e que elas se relacionam. Como podemos ver, o nosso exemplo tem-se um cilindro pistão, em que possuímos o fluido de trabalho, o gás CO2. Observa-se que, ao colocarmos peso acima do pistão, determinamos uma pressão no gás, e ao manusear a resistência elétrica, temos determinado a temperatura do gás. Com estas 2 propriedades, fazemos com que o pistão suba ou desça, pois o volume está relacionado com a temperatura e pressão do gás. Se fizermos um ensaio e obtermos as seguintes propriedades do ensaio: pressão absoluta do gás, pressão relativa mais pressão atmosférica, temperatura em Kelvin e o volume molar específico, que é representado por V asterisco, ao plotarmos PV asterisco sobre T no eixo da ordenada e P no eixo da abscissa, obtemos a representação de cada linha como de temperatura constante do gás. Observamos que para qualquer gás, quando a pressão tende a zero, o valor de PV asterisco sobre T tende ao valor de 8.314 joules por kmol Kelvin. Logo, o valor de 8.314 joules por kmol Kelvin é denominado de constante universal dos gases, pois todos os gases alcançam este valor quando a pressão tende a zero. A constante universal dos gases é representado pela letra R⁻. Ao utilizarmos a equação R⁻ é igual a
PV asterisco sobre T, nós deixamos de trabalhar com gases reais e fazemos a consideração que o gás é perfeito. As nomenclaturas e as unidades no Sistema Internacional para pressão absoluta, volume específico, molar, constante universal dos gases e temperatura absoluta está apresentado no slide. Por último, é demonstrado algumas equações para se determinar volume específico molar, número de mols e volume específico, respectivamente. Se substituirmos V asterisco e número de mols na equação PV asterisco sobre T igual a R barra, temos que PV emissão sobre a massa, que é igual a R barra vezes a temperatura. Emissão é a massa molar da substância, e cada substância tem a sua massa molar diferente, pois é composto de elementos químicos diferentes e ou números de elementos diferentes na sua composição química. Temos, portanto, que R barra sobre emissão fornece a constante de cada gás. Ele é representado pelo símbolo R, somente não tem barra, e sua unidade é Joule por quilograma Kelvin. No exemplo mostrado, temos que a constante do gás oxigênio é 259,8 Joule quilograma Kelvin, pois dividiu a constante universal dos gases pela massa molar do oxigênio, que é 32 kg por kmol. Assim, com a utilização da constante do gás R, temos mais três formas de representar a equação do gás perfeito, como mostrado no slide. A equação do gás perfeito é conveniente ser utilizada para a maioria dos casos, em vez de trabalharmos com a equação real, que é mais complexa. Os erros dos gases perfeitos para o ar, que são cometidos entre o gás real e o gás perfeito para baixas pressões e altas temperaturas, pode ser na casa de 1%. Como podemos observar a figura 2.3, os erros relativos do volume específico para o ar quando trabalhamos com a equação do gás perfeito. Observa-se, se trabalharmos com baixas temperaturas, abaixo de menos 100 graus Celsius, e altas pressões, acima de 25 bar, o erro é acima de 5%. Porém, se trabalharmos com o ar como fluido de trabalho em regiões que as pressões são até 25 bar e temperaturas acima de 25 graus Celsius, o erro relativo do volume específico para o ar é inferior a 1%. Neste gráfico, temperatura versus volume específico, em que as linhas representam linhas de pressão constantes, podemos observar que a região rosada possui erros de valor com relação ao valor real de até 0,6%. Pode-se ver que a equação do gás perfeito se trabalha melhor para a fase gasosa e que as pressões de até mais ou menos 100 kPa está toda na região rosada quando está trabalhando com a fase gasosa. Se aumentarmos ainda mais a pressão, 5 MPa e 400 graus Celsius, estamos fora da região de gás perfeito, pois este estado nos fornece um erro de 7,4% se utilizássemos a equação do gás perfeito em vez de uma equação real. Fator de compressibilidade. Ao utilizarmos a equação dos gases perfeitos, P(Ni) igual a RT, isolamos o lado direito da equação, ou seja, RT se torna o denominador desta equação. Dessa forma, ficamos com
Pni sobre RT, que igualamos a um parâmetro adimensional, simbolizado por Z. Z é denominado por fator de compressibilidade, e quando a pressão tende a zero, o valor de Z é igual a 1. Este valor igual a 1 é obtido para todos os gases. No gráfico mostrado no slide, temos Z em função da pressão em atm e temperaturas em Kelvin. Aqui é demonstrado o que acontece com o fator de compressibilidade para o gás hidrogênio. Observa que, quando tendemos pressão a zero, o fator de compressibilidade tende a 1 para qualquer temperatura. Isso ocorre da mesma forma para outros gases. Portanto, para obtermos apenas um gráfico de fator de compressibilidade que pode ser usado por qualquer gás, precisamos utilizar a técnica do princípio dos estados correspondentes, ou seja, precisamos adimensionalizar a pressão que está no eixo x e a temperatura, que são as linhas do gráfico. No eixo x, utilizamos pressão reduzida, que é pressão do gás dividido pela pressão crítica da substância. E as linhas do gráfico, utilizamos temperatura reduzida, que é a temperatura do gás dividido pela temperatura crítica da substância. As pressões têm que ser dados em Pascal e as temperaturas em Kelvin. O ponto crítico é por vezes usado para denotar o ponto especificamente vapor líquido crítico de um material, a partir do qual a distinção entre fase líquida e gasosa não existe mais. Como se mostra no diagrama de fase para a direita, isto é, o ponto em que a fronteira entre a fase líquida e gasosa termina. Em água, o ponto crítico ocorre em cerca de 647 Kelvin e 22,064 megapascal. À medida que a substância se aproxima da temperatura crítica, as propriedades da sua fase gasosa e líquida convergem, resultando em apenas uma fase no ponto crítico, um fluido supercrítico homogêneo. Aqui demonstramos a tabela do ponto crítico para algumas substâncias. O ponto crítico é determinado por um estado, pressão, temperatura e volume específico, como mostrado na tabela, os seus respectivos valores para cada substância. O gráfico que aqui é apresentado é de generalização do fator de compressibilidade. Observa-se que tem 10 gases plotados neste gráfico, onde o eixo da ordenada representa o fator de compressibilidade, o eixo da abscissa representa a pressão reduzida e as linhas vermelhas representam as temperaturas reduzidas. As linhas de temperatura reduzida vão de 1 até 2. Pode-se ver que os 10 gases estão plotados sobre estas linhas de temperatura reduzida. Portanto, chega-se à conclusão que podemos utilizar este gráfico para obter as propriedades de qualquer gás. O pseudo-volume específico reduzido, VR', é preferível ser utilizado no gráfico de generalização do fator de compressibilidade do que o volume específico reduzido, devido às suas correlações. A sua equação leva em conta o volume específico do gás e as propriedades da substância, como a constante do gás, a pressão crítica e a temperatura crítica. Ao plotarmos o pseudo-volume específico reduzido no gráfico generalizado do fator de compressibilidade, ele é representado pelas linhas tracejadas, como pode ser visto na figura. Seus valores vão de 0,2 até 3 neste gráfico. Nesta aula, temos dois exemplos,
resolvendo o exemplo utilizando a equação de estado do gás perfeito e a outra utilizando o gráfico generalizado do fator de compressibilidade. Com temperatura reduzida e pressão reduzida, conseguimos achar o estado 1 e com isso o valor de Z. O estado 1 está mostrado por uma pequena bolinha vermelha próxima à seta. Com a temperatura reduzida 2 e o pseudo-volume específico reduzido 2, conseguimos achar o estado 2 e com isso o valor da pressão 2. O estado 2 está mostrado por uma pequena bolinha vermelha próxima à seta. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.